Durante a sessão da CPI da pandemia que houve, o presidente da Anvisa, o senador Marcos Rogério, rebateu ataques do senador Humberto Costa ao governo Bolsonaro e denunciou que a condução da CPI e alguns de seus integrantes buscam blindar governadores e prefeitos. O senador disse: "Está claro que a intenção da oposição é impedir que sejam investigados atos de corrupção. E isso nós não podemos aceitar." Assista. O senador Rogério Carvalho e eu assinamos um requerimento pedindo a reconvocação do ministro Queiroga, que quando Vossa Excelência entender pertinente poderá votar. E a outra observação que eu queria fazer, eu não quero aqui criar uma animosidade da CPI com o ex-ministro Pazuello, mas realmente é preocupante que o ministro tenha demandado não vir aqui para poder fazer a quarentena e no domingo passado ter saído do hotel, ter ido ao Palácio da Alvorada, tomar café da manhã com 20 pessoas, não é? E só voltar aqui agora dia 19. Então eu queria fazer esse registro, porque a mim me parece um certo desrespeito a essa CPI. Obrigado, senhor presidente. Apenas para consignar, já que requerimento a gente apresenta e é tramitado e a gente não faz aqui manifestação sobre requerimento que apresentou, exceto quando a gente quer provocar um efeito lá fora. Então, considerando a fala do colega agora há pouco sobre reconvocação de depoente que já compareceu a essa CPI, eu queria consignar que me parece haver um movimento muito claro por parte da oposição de focar a investigação no governo federal e numa tentativa muito clara de blindagem de prefeitos e governadores. E isso se mostra cristalino nesse momento, quando se fala na hipótese de reconvocar o ministro da Saúde a essa CPI, que esteve aqui na última quinta-feira. Eu estou começando a entender que o grande problema do enfrentamento à pandemia começa a ser o papel de alguns integrantes dessa CPI. Quando busca tirar o ministro da sua função, do enfrentamento aos problemas reais do Brasil, para colocá-lo aqui de castigo, das 10 da manhã às 8 da noite, não bastasse fazer isso na semana passada, agora vir com essa hipótese. Eu até não descarto a hipótese de a necessidade de haver uma reconvocação desse ou daquele depoente, a depender do avançar das investigações e, se confirmando omissões, se confirmando contradições, a necessidade de se fazer. Mas, nesse momento, com todo respeito, me parece uma tentativa muito clara de obstruir os trabalhos reais de investigação. Ao invés de buscar ouvir os homens públicos que receberam milhões e milhões de reais para combater a pandemia, estão querendo pessoalizar cada vez mais a investigação, falando-se até em entrar dentro da casa do presidente. Isso é algo absolutamente reprovável. É preciso, senhor presidente, haver o mínimo de equilíbrio em relação aos trabalhos dessa CPI. As primeiras semanas foram dedicadas integralmente a oitivas que atenderam o comando da CPI e a oposição, focado no governo federal. É preciso agora ir um pouco além. Os documentos estão chegando, as revelações estão aparecendo. É preciso seguir o caminho do dinheiro. É preciso começar a olhar para os indícios. Operações da Polícia Federal nos estados. Está claro que a intenção da oposição é impedir que sejam investigados atos de corrupção. Isso nós não podemos aceitar. Enquanto isso, fica falando aqui o tempo todo. E corrupção? E roubalheira? E desvio de dinheiro? Isso nos interessa também. Então eu cumprimento Vossa Excelência pela cautela. Algumas semanas atrás, tivemos aqui a aprovação de 2 requerimentos, inclusive no estado de Vossa Excelência, e Vossa Excelência deixou claro, não haverá blindagem por parte dessa presidência.
mas é preciso ter muito cuidado quando se fala em reconvocação do ministro da Saúde, no momento em que todos nós sabemos como está a situação no Brasil real. Então faço esse apelo aqui apenas para posicionar com relação a isso. E um outro aspecto que eu queria alertar, senhor presidente, os depoentes que estão vindo aqui, isso aconteceu na semana passada em 2 ou 3 momentos. Um dos requisitos que faz com que o depoente esteja aqui e não remotamente é a cautela de não ter o depoente orientação. Mas o mesmo comando que prevê a não orientação do depoente também prevê que ele não seja constrangido ou que ele não seja ameaçado. Essa semana vi várias manifestações de ameaças a depoentes. Aconteceu quando estava aqui e agora está acontecendo antes de vir. Quando diz que depoente pode ser preso durante a CPI, isso é uma ameaça clássica. Então eu quero fazer um apelo aqui a Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, que alerte a todos nós que temos que ter a cautela de não praticarmos de maneira direta ou indireta ameaça a quem quer que seja, porque aqui deve seguir a cartilha para todos, sem seletividade e para não gerar também nulidade no processo. Okay. A prova, para ser válida, tem que ser obtida licitamente. Agradeço, Vossa Excelência. Do atual ministro Queiroga, tinha 2 advogados da AGU acompanhando ele. Um deles, inclusive, estava sentado ao lado dele aqui, orientando ele. E foi permitido isso, viu, senador? Que ele tivesse 2 advogados da AGU. Ele solicitou e eu permiti que estivesse do lado. Ele estava sentado bem ali, naquela cadeira, um advogado da AGU, orientando o Se Vossa Excelência fez essa concessão a ele, o depoente não pode ser orientado. A regra é essa. Pois é, mas veja bem, para que a gente não mostrasse que a gente não tem o interesse nosso é prejudicar alguém. O sentido foi dos melhores possíveis. Agradeço, Vossa Excelência, assim, porque a orientação, ela acontece sobretudo quando o advogado vai dizer, não pode falar sobre isso. É obstaculizar, né, a tomada do depoimento. Senhor presidente Omar Aziz, por favor, a questão de ordem. Senador Fernando Bezerra, depois senador Alessandro, por favor. Colegas parlamentares, só vou fazer uma colocação aqui. O senador Girão vem insistindo na questão de governadores e prefeitos. Um colega aqui faz a sugestão de trazer novamente o nosso ministro Queiroga. Talvez as senhoras e senhores não tenham noção. Essa questão, o valor gasto não passa de R$200 mil, em torno de R$200 mil. O que o senador Girão fala aqui, prefeitos e governadores, é 73 bilhões de reais. Agora eu vou falar se comprou, não comprou, se deu, não deu, ok? Então esse é o ponto que eu chamo a atenção dos colegas parlamentares. Não passa de R$200 mil. O Ministério tem um orçamento de 200 bilhões de reais e repassou para estados e municípios em 2020 73 bilhões de reais, que eu acho que é o que nós temos que investigar. Muito obrigado. E o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento acerca do fechamento das igrejas em razão da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação das celebrações religiosas presenciais. Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, foi meu professor de mestrado. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas. Eu vou ler aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Os riscos de contaminação decorrentes de atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. Fecha aspas. Sério, ministro? Quem disse isso? A evidência disso, onde está? O achismo não representa resposta científica ou estatística. Ou seja, para o ministro ir a um escritório fechado, ao supermercado ou sair para trabalhar de ônibus é menos arriscado do que ir ao culto ou à missa. Mesmo que a celebração seja segura
e outras atividades não. Será que isso faz sentido? Por que vota para proibir as pessoas de cultuarem, rezarem e estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam? Eu tenho acompanhado os protocolos sanitários nos templos religiosos no meu estado de Rondônia. E é o que acontece, obviamente, em todo o Brasil. Ao longo dessa pandemia, eu já visitei vários templos e posso garantir que em cada um deles encontrei um verdadeiro exemplo de higiene, organização, segurança e respeito à vida de cada um dos fiéis. Os templos religiosos seguem todos os critérios estabelecidos pelas autoridades públicas de saúde, como a limitação do número de pessoas, o distanciamento entre os bancos, distanciamento social, diferente do que vejo, por exemplo, em grandes supermercados, onde não há como controlar quem está andando e comprando internamente. Quer saber de uma coisa? Quem foi ao culto da Páscoa no último domingo, viu logo na entrada do templo um voluntário com álcool em gel e, em muitos templos, um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Durante toda a celebração, todos os fiéis de máscara. Eu e milhões de brasileiros sabemos que a prática religiosa não irá agravar a crise da saúde na pandemia. Pelo contrário, o contato com Deus, a busca de Deus, a fé, irá ajudar as pessoas, todos nós, a atravessar esse período tão tormentoso. E outra, ninguém é obrigado a ir à igreja. Vai quem quer e se sente seguro. Por isso, reitero, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mandar ou autorizar que fechem as igrejas. O funcionamento das igrejas é uma garantia constitucional. Não se trata de funcionar de qualquer maneira, mas sim obedecendo os protocolos de segurança sanitária, repito. A vacina é importante e estamos trabalhando para garantir a todos. Os cuidados sanitários também são importantes. O tratamento, mas a nossa fé em Deus, nossa busca em Deus é fundamental. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Eu apoio totalmente a abertura segura das igrejas, de todos os credos, e vou continuar trabalhando para que os fiéis em Rondônia e em todo o Brasil continuem podendo viver e servir a Deus livremente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia e o Brasil.